Bom dia, hoje quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Esse negócio de colocar a data parece no filme do Avatar, né? Primeiro que eles tinham que fazer o relatório, né, via vídeo e deixar arquivado. Aí no 2 eles usam, né, essa memória toda, né, para fazer os novos avatares, né, na nova invasão. Enfim, essa coisa da data é muito importante, porque o vídeo é um documento, né? Ele fica arquivado e muitos que você vai, né, compartilhando, carregando, ele vai se parecendo um com o outro, né? E a data é uma... Data em tudo, né? Ela é, como se diz, o primordial, né? A data, local, hora. Falar em data, local e hora, hoje na 26, sobre o meu ciclo pessoal, né? Ele iniciou em fevereiro, né? 9 de fevereiro, iniciou um novo ciclo. Eu estou no quarto período, né? Entrou agora dia 16, o quarto período do ciclo. São sete períodos, né? Divide 365 dias por 50, por 7 vai dar 52 dias. Então, um mês praticamente tem 52 dias. Entrei agora no novo mês, né? Entrou dia 16, e ele vai de encontro justamente às atividades a se utilizar a intuição. E as ideias, né, conforme você for implementando, né, durante um ano, planejamento, elas vão emergindo uma em cima da outra. Então é complicado você dar cunho às ideias assim imediato, porque se você já tem trabalho, né, planejado, você tem que esperar a ideia daquele trabalho para poder, né, ter o processo criativo e de acordo com aquilo que você planejou. Mas enfim, as ideias surgem o tempo todo porque a quantidade de coisas que a gente lê, interpreta né, e vai trazendo para a vivência. Sem contar que quando você reside, né, num lar, que muitas das vezes a gente não sabe que tem muita gente que não tem um lar fixo, o período que você já viveu dentro desse lar, as suas memórias já estão magnetizadas, né? Enfim, dentro do seu lar, dentro da parede, enfim, nesse mundo de essência, nesse mundo invisível que a gente, né, não presta muita atenção, já existe já uma quantidade de memória. E quando você tem um exercício de... Eu gosto muito do filósofo Sócrates, porque o Sócrates ele trabalhou justamente com ele não procurou investigar a natureza, né, como os outros filósofos. Ele procurou dar cunho à moral e à virtude. E uma das coisas que ele preconizava, né, que ele levava muito adiante, né, passando para os seus discípulos, né, Platão, Xenofonte, enfim, era que a alma devia se libertar do condicionamento dos sentidos, que é o que aprisiona a gente na matéria. Então ele coloca muito bem claro isso, e você dentro do seu lar, se você tiver uma percepção de fazer esse tipo de estudo, você percebe, né, o que vem logo no primeiro pensamento, por causa das memórias que já existem no ambiente. E uma das coisas que estimula essa memória repetitiva, né, do seu ambiente é o magnetismo já que existe dentro lá, né, dos elétrons eletrônicos, que existe um magnetismo já dentro desse casulo, né, que é a casa, né?
as paredes com as fiações e os elétrodos eletrônicos. Então eles aprisionam essas memórias que são invisíveis, né? E o nosso corpo, ele tem, né, ao redor dele uma energia também que a gente chama de ovoide, né? Ou ovo, né? Ovo imaterial, né? O ovo espiritual, enfim, tem várias nomenclaturas. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que é nesse ambiente, nessa estrutura que está ali tudo armazenado, as memórias, e tanto as suas, os pensamentos seus, né, como de outros. Enfim, então às vezes tem uma sugestão, que está de um pensamento de um vizinho, de um próximo, que está ali. Então existe um exercício que eu vou passar aqui agora, que é para poder você tentar filtrar o máximo possível e só obter os seus próprios pensamentos, que a sua mente coloca para você e o que você já estruturou. De preferência usar a filosofia de Sócrates, né, que é para quê? Para poder você ter uma retidão, né, a virtude, né, procurar virtude, procurar coisas boas, pensamentos positivos, para que você não tenha, né, ações negativas. É simples, né? Esse ambiente desse ovoide, ele tem então todos os pensamentos. Então, através da respiração, você capta a energia que está dentro desse espaço e ela vai filtrar dentro do seu organismo, né? Dentro do seu pulmão, ela vai filtrar. Então, esses pensamentos entraram, né? E você, com a mente sem pensamento nenhum, ele vai filtrando até você entrar numa meditação, certo? E quando você medita, você elimina esses pensamentos para poder você evitar ações negativas, porque tem muito pensamento negativo na rua. Então quando você vai, né, para um ambiente onde tem mais pessoas, aí esse seu ovoide, ele fica carregado, sobrecarregado. Então por isso, quando você chega em casa, tem que dar aquela limpada. Falando em Sócrates, né, a gente sabe que é um filósofo de referência, e ele viveu em Atenas, e ele deu preferência a não sair de Atenas, né, e não precisar ir conhecer o Egito, outros países, enfim, né, Turquia, para buscar o conhecimento, para trazer, porque ele se dedicou ao conhecimento da virtude, da moral, né, dentro do seu país. E isso mostra que o que ele trouxe de autoconhecimento, né, teve muito mais valor que muitos outros filósofos, né? Porque hoje você tem aí muitos líderes que se espelham nessa filosofia de Sócrates. Um dos líderes que a gente pode mencionar é Cícero, né? Que tem aí a base dele todinha, né, nesse conteúdo de Sócrates. Infelizmente, Sócrates é envolvido numa situação cuja a maioria dos filósofos é assim, né? Critica esses líderes perversos que às vezes são colocados no poder. E um deles era Critias, que era discípulo dele. E esse Critias, né, quando ele ainda era discípulo, não conseguia encaixar